planos da imagem. Você sabe o que são planos da imagem? Os planos da imagem são a forma de organização dos elementos no enquadramento. No cinema, assim como na fotografia e nas composições visuais, os planos podem ser divididos, por exemplo, em planos gerais, planos médios e primeiros planos. Essa divisão é baseada no distanciamento entre a câmera ou a posição do observador em relação ao objeto registrado. Mas então, o que é o enquadramento? O enquadramento é uma forma de seleção. São os elementos que determinarão o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pela imagem, seja ela móvel, como no cinema, ou fixa. Quando escolhemos enquadrar bem, com senso narrativo e estético, escolhendo acertadamente como as coisas e as pessoas são selecionadas em cada plano do filme, temos meio caminho andado para contar uma boa história com o cinema. O mesmo ocorre com as demais áreas visuais, como nas ilustrações, quadrinhos e imagens em geral. Basicamente, poderíamos dizer que escolher o plano da imagem equivale a determinar qual é a distância entre a câmera ou o observador em relação ao objeto que está sendo filmado. Enquadrar, então, é a ação de selecionar determinada área para figurar na tela. Nós temos uma memória visual que possui o registro das proporções dos objetos que conhecemos. Essa memória visual a gente chama também de constância perceptiva, ou seja, porque ela permite que nós possamos perceber as proporções ambientais dentro da escala do espaço natural, mesmo que elas estejam em planos diferentes. Observe a figura do galo no primeiro plano da imagem. Na nossa memória visual, sabemos que em relação à proporção dos objetos, um galo não poderia ser maior do que uma casa. No entanto, na imagem, a casa possui uma proporção menor, lembrando ao nosso inconsciente que, devido a mesma estar num plano mais distante de nós, observadores, visivelmente menor aos nossos olhos, ainda podemos perceber um poço aparentemente mais distante ainda. Agora, invertendo o ponto de vista, o poço aparece no meio do primeiro plano da imagem. Então, podemos verificar que, em relação à proporção dos objetos, o poço está um momento aparentemente maior do que a casa e o galo. Nessa fotografia, ocorre o mesmo fenômeno. Observe o chapéu em primeiro plano. Está com uma dimensão maior do que o homem que tenta alcançá-lo. Mas nós sabemos na nossa memória visual que o chapéu, ele deveria ser menor, porque ele estaria sendo utilizado na cabeça. Se analisarmos cenas de trechos de um filme aparentemente rodado sem interrupção, em uma sequência de registros fotográficos, podemos perceber diferentes posicionamentos da câmera com objetivos expressamente narrativos. Assim como os vários pontos de vista da câmera no cinema, nos quadrinhos e mangás, através da imagem fixa, é possível o leitor compreender os movimentos da narrativa por meio dos diferentes enquadramentos das cenas representadas. As variações de enquadramentos também acentuam a dinâmica e o ritmo visual dos mangás e quadrinhos. Os planos de imagem no cinema também determinam essa distância e posicionamento da imagem, que também vão influenciar na dramaticidade e na compreensão das cenas. Um dos paradigmas mais elementares da linguagem fotográfica é a distância do plano em que a câmera capta o personagem e em que é igual à distância do personagem para o espectador. Uma outra noção importante é o extra-quadro, aquilo que não está sendo mostrado pela câmera, mas que pode ser imaginado pelo espectador ou registrado pelo som. Dizemos que alguém ou alguma coisa está fora de quadro ou off, quando não está visível naquele enquadramento, mas faz parte da história. Então, temos tipos de plano que são plano geral, plano de conjunto, plano médio, americano, primeiro plano, plano próximo, grande plano ou apenas close e o plano detalhe. Vamos ver cada um deles. O grande plano geral são planos assim muito abertos, onde mostra o cenário, a cena, o ambiente, né? A localização onde se passará a cena da história. O grande plano geral costuma ser usado para apresentar esse novo espaço, o lugar onde conta, né, e ocorre a história, e sempre possui um caráter descritivo. Muitos filmes começam através desse grande plano geral, que serve para situar o espectador acerca
acerca de onde ocorre o que está sendo contado. Além disso, são planos que, pela quantidade de informação que oferece, permitem segurá-lo bastante tempo na tela logo no início das cenas. O plano geral geralmente é usado para essa finalidade, mas em algumas cenas ele pode também permitir ações que requerem o corpo inteiro. Ao descrever os lugares da narrativa, ele também pode colocar o personagem em contexto. Então, como características do plano geral, ele abrange e descreve o ambiente, pode acontecer e situar o observador no contexto da ação, e ele se recorre a uma visão mais ampla do cenário, né, onde vai focalizar depois os personagens da ação. O plano de conjunto geralmente mostra, né, um grupo de personagens, né, que podem estar em ação, demonstrando um diálogo, uma relação entre o grupo. O plano médio, o personagem já é enquadrado da cintura para cima, utilizado frequentemente para destacar o movimento das mãos do personagem. Geralmente não há elementos que desviem a atenção do diálogo dos personagens, ele tem uma função muito narrativa. No plano médio, é possível contar ações que também se aproximam o espectador dos sentimentos do personagem. Ainda não entramos na sua psique, mas vamos nos aproximando disso. O plano costuma cortar a altura da cintura do personagem, né? Um pouco acima, às vezes, quando é um plano médio curto, e utiliza-se para conversas entre personagens ou interações entre eles. Nesse plano, o personagem ocupa quase toda a tela, da cabeça aos pés. Mostra-se o lugar, o contexto da história que se desenvolve, mas a importância recai principalmente na ação que o personagem realiza. Muitas vezes utilizado para narrar ações, também é preciso mostrar alguns dos personagens em contexto, também visto no sentido completo. O plano americano, ele mostra geralmente um único personagem que vai ser enquadrado parcialmente. O plano americano foi inventado com um cinema western para não aparecer a parte de baixo dos personagens, já que era muito caro fazer esporas para todos os atores. Esse plano se corta às vezes na altura do joelho ou às vezes da coxa. Utiliza-se para mostrar as ações do personagem quando a força do plano recai sobre a parte superior do tronco. É um dos planos mais usados em Hollywood porque permite aproximar o plano, fazendo do espectador adquire assim maior empatia com o personagem. O primeiro plano já mostra o personagem assim numa forma mais, uma câmera como fosse mais fechada do que o plano americano, geralmente mostrando parcialmente o do ombro e a cabeça. O plano próximo, né, o personagem é enquadrado do busto para cima e também mostra a evidência do ator, né, ou da atriz, servindo para mostrar características, intenções e atitudes do personagem. O close-up, ele é aberto, né? Ele é considerado para mostrar especificamente o rosto do personagem. Nesse close, você tem várias possibilidades. Existe a tomada de ombro, em que você focaliza, né, muito a expressão do personagem, o rosto fica em evidência, que vai se fechando mais no primeiríssimo plano, onde o rosto do personagem fica mais próximo ainda do que o close, né? E mais demonstrando as expressões. O primeiríssimo plano está centrado no rosto do personagem, é onde o espectador mais sente empatia por ele. Não consiste apenas em mostrar o que faz, mas também o que pensa e sente. Transmite elementos do lado psicológico do personagem. Devido à sua carga grande, né, dramática, qualquer gesto é muito ampliado na tela, como uma simples piscada ou pestanejar pode mudar uma cena por completo. O plano fechado, né, ele já vai mostrar um detalhe. Ele vai fechar do primeiríssimo plano para um elemento que ele quer focalizar. Esse plano detalhe serve para aumentar a carga dramática de uma cena, serve para chamar a atenção para o objeto ou para uma parte do corpo que se está querendo enfocar. Os tipos de planos têm uma importância vital no que refere ao significado das situações que narram. De acordo com o enquadramento escolhido, o espectador receberá a informação de maneira diferente. Por exemplo, em um plano detalhe, o elemento em destaque passa a ganhar maior importância na narrativa visual. É, portanto, imprescindível conhecer
estabelecer os tipos de planos. O zoom é uma aproximação, né, a gente pode ter o zoom in ou o zoom out, que é a parte de um zoom que faz o afastamento do que é filmado, da cena que está sendo representada. A gente tem ainda a câmera, né, e a forma de representação frontal, ou, né, que vai mostrar o personagem de frente ou a cena, né, ou também pela parte de trás, né? Então a gente vai ter diferentes pontos de vista onde a câmera pode ser posicionada em determinado local e passar a informação sobre um certo ângulo e não por outro. A seleção de informação vai depender do julgamento que você, como criador da imagem, vai estar julgando e achando mais interessante para ser vista. Nas formas mais habituais do cinema narrativo, as duas acepções estão intimamente ligadas. A câmera pode colocar o espectador como testemunha, proporcionando um ponto de vista imparcial, invisível e privilegiado da testemunha da cena, ou ela pode ter um ponto de vista do próprio personagem, mais ou menos subjetivamente. Pode-se enfatizar efeitos psicológicos numa imagem. Quando a câmera, por exemplo, nessa cena, enquadra o céu para transmitir contraste entre a liberdade e a cerca relacionada à prisão. Ou quando você coloca a câmera alta, o personagem acaba parecendo pequeno, que dá mais relação de medo, principalmente em filmes de terror, né? Ou então a sensação de que a câmera não enquadra o teto, né? Não dá para você só ter um foco, e aí vai dar uma sensação de confinamento. A linguagem dos enquadramentos do cinema são utilizadas nas histórias dos em quadrinhos, assim como em várias mídias que utilizamos no dia a dia, né? No nosso celular, no computador, assim também nas ilustrações de livros e etc, né? Revistas. Então, assim, resumindo, a gente vai ter plano geral, né? Que vai mostrar os cenários onde vai acontecer a história. A gente tem um plano médio, onde os personagens vão aparecer as ações mais do personagem, o close que vai mostrar o rosto do personagem e as suas expressões, e o detalhe que vai ressaltar algum elemento importante da cena. Na hora de que você vai fazer a escolha de um enquadramento, deve-se levar em conta que o seu objetivo com a imagem, o tamanho e a forma da moldura, no caso de quadrinhos, de imagens fixas, a escolha de ângulos, distância e altura para a representação, assim como os zooms na câmera do cinema, né? Sempre deve-se lembrar que o que será mostrado irá direcionar o enfoque do leitor ou do espectador e, por conseguinte, a compreensão da narrativa.